Antes de começar esse vídeo, eu vou te dar um recado rapidinho. A lista de espera para o produto mais completo da Speech, o Speech One, já está aberta. E para você se inscrever, basta você clicar no link que está aqui embaixo. Lembrando que no Speech One você tem acesso a uma carteira completa de investimentos, bem diversificada, personalizada de acordo com o seu patrimônio. Além disso, você tem acesso a relatórios semanais de acompanhamento de resultado da carteira, de atualização dos diversos mercados e, obviamente, novas recomendações e desrecomendações dos ativos que você tem por lá. Então, se você não quer perder a oportunidade de entrar para o produto com a maior satisfação dos nossos clientes, clica no link embaixo que a gente vai estar te esperando. Hoje você vai sair daqui com um plano para a sua aposentadoria, ou seja, sabendo efetivamente o quanto você precisa poupar e investir por mês para chegar ao seu tão sonhado patrimônio, a sua tão sonhada independência financeira. E tudo isso com uma ferramenta que a gente vai compartilhar com você e ensinar a usar gratuitamente. Então bora pro vídeo. Primeira coisa que você deve estar se perguntando, poxa, Gui, como é que você vai criar um plano de aposentadoria, de independência financeira para todo mundo que está assistindo esse vídeo? Eu, por exemplo, tenho 50 anos, tenho 40, tenho 30 anos, tenho 20 anos, tenho 15 anos, posso ter uma idade muito diferente de outras pessoas que estão assistindo, posso ter uma capacidade de investimento muito diferente, muito mais baixa, muito mais alta, da média das pessoas que estão investindo. Pois bem, a minha ideia aqui não é falar com a média, é falar com cada um de vocês individualmente. Por quê? Porque essa planilha ela é completamente personalizável para a sua idade, para o seu objetivo financeiro de vida e para sua atual situação financeira. Então bora lá? Dá uma olhadinha aqui nessa planilha. Quando você clicar no link aqui embaixo, você vai baixar essa planilha. A primeira coisa que você vai fazer quando abrir, você vai encontrar algumas cores diferentes nas células. Primeira coisa que você tem que saber é a seguinte: você só pode alterar as células que estão na cor azul. As outras células você não vai conseguir mexer, só vai conseguir mexer nas células de cor azul. E também uma outra notícia, tá? Você só precisa mexer nas células de cor azul, porque nas outras células estão a descrição do que você precisa fazer ou estão as fórmulas. E para você, nada disso importa. Importa uma única coisa: você vai preencher e o resultado que a planilha vai te mostrar. Essa planilha vai te responder exatamente o quanto você precisa investir por mês para chegar no objetivo de patrimônio que você vai digitar aqui. E o melhor, você vai precisar digitar, além dessa informação do quanto você quer atingir, você vai colocar quantos anos você tem hoje, em quantos anos você quer atingir determinado patrimônio. Obviamente, você também precisa colocar outras duas informações. A primeira, quanto você tem investido hoje. Tem R$0, tenho 10 mil, tenho 50 mil, 100 mil, 500 mil, R$1 milhão. Você pode colocar qualquer valor aqui. E também você vai colocar qual que é a taxa real de retorno esperada. O que é a taxa real de retorno esperada? É a taxa da rentabilidade da sua carteira de investimentos média esperada daqui para frente, nos próximos 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos, descontada a variação da inflação. Você vai me falar o seguinte: poxa, Gui, como é que eu vou estimar essa rentabilidade real? Bom, primeira coisa que eu vou dizer para você é que a rentabilidade real média esperada daqui para frente você pode obter, ou seja, um cenário base, um cenário, digamos, relativamente conservador, é você consultar a taxa de retorno de um título público indexado à inflação de longo prazo. Que título é esse? O Tesouro IPCA mais 2045, Tesouro IPCA mais 2050, 2055, 2060. Basicamente, eles vão ter taxas de remuneração muito semelhantes. Então, se hoje você consultar a taxa de remuneração de um Tesouro IPCA+, você vai verificar que ela está em mais ou menos IPCA mais 5,5%. Ou seja, qual que é o retorno real esperado em um cenário conservador para a minha carteira de investimentos a médio e longo prazo? Se eu sei que a taxa de um Tesouro IPCA+ é de 5,5%, eu vou colocar aqui 5,5%. Certo? Outra coisa, você vai preencher aqui, ó, qual a sua idade hoje? O que você precisa preencher aqui? Qual que é a sua idade amanhã, daqui a um ano? Não, né? Obviamente você precisa colocar qual que é a sua idade hoje. E pra gente fazer essa simulação, eu vou pegar de surpresa aqui o Júlio, que tá nos auxiliando na gravação. Você topa participar aqui da nossa gravação, Júlio? Topo sim, Gui. Boa, então vamos lá. Qual que é a sua idade hoje, Júlio? Tenho 25 anos. Júlio, então, tem 25 anos. Primeira coisa que você vai falar, muito provavelmente, é: poxa, Gui, eu tenho mais idade que o Júlio. Será que já está muito tarde para alcançar esse patrimônio? Não. Primeiro, faça as contas aqui. Verifique se está mais plausível, se é provável, se é menos provável você atingir esse determinado patrimônio no período esperado. Agora, Júlio, com qual idade você pretende se aposentar para a gente utilizar aqui na nossa ferramenta? 50 anos. 50 anos. O Júlio, ele quer ser um bom vivant. O que ele quer fazer? Ele quer se aposentar cedo, Grécia. tomar um café em Paris. Eu quero estar jovem o suficiente para nadar ainda nos mares do Canadá.
Tá vendo? Quer nadar no mar do Canadá. Tanto lugar bom pra ele nadar, ele quer ir logo pro Canadá, um frio do caramba. Bom, ele vai descobrir que não é muito bem isso que ele quer ainda, tá? Mas tudo bem. Agora vamos lá, Júlio. Eu sei que quanto você tem investido, mas vamos fazer um valor hipotético, porque eu não quero colocar aqui quanto você tem investido de fato, na realidade aqui. Mas qual que é o seu patrimônio investido hoje, Júlio? 10 mil. 10 mil reais. Show de bola. Então, Júlio hoje, hipoteticamente, tem 10 mil reais investidos, tá certo? Agora, Júlio, qual que é o valor que você almeja ter, alcançar aos 50 anos de idade, para que você fale, olha, eu sou independente financeiramente e agora eu posso, se assim desejar, parar de trabalhar e assim nadar no mar do Canadá como você tão sonha? 2 milhões e meio. 2 milhões e meio, perfeito. Então aqui na célula valor acumulado, a gente vai colocar o valor que o Júlio pretende ter de patrimônio para ele chegar na independência financeira, 2 milhões e 500 mil reais. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, aqui a gente está calculando a taxa de retorno real. Então, o que a gente vai te dizer exatamente? A gente vai te dizer quanto você precisa poupar e investir por mês para você chegar em um poder de compra de 2 milhões e 500 mil reais em 25 anos. A idade do Júlio hoje é de 25. Ele quer chegar na independência financeira, quer se aposentar com 50 anos de idade, tem 10 mil reais investidos hoje, e ele quer acumular um poder de compra equivalente a 2 milhões e 500 mil reais hoje. Por que essa planilha é importante? Porque as pessoas falam o seguinte, poxa, Gui, para mim, 2 milhões de reais vai me gerar uma renda passiva de mais ou menos 15, 16 mil reais, né, de renda passiva mensal. Para mim, tá bom. Só que qual que é o ponto que essas pessoas não fazem o cálculo? Existe o que a gente chama de inflação, que é a perda do poder de compra do dinheiro. E conforme o tempo vai passando, o seu dinheiro vai perdendo o poder de compra. Então, 2 milhões de reais hoje não são a mesma coisa do que 2 milhões de reais 20 anos atrás. 2 milhões de reais 20 anos atrás tinham um poder de compra absolutamente maior do que 2 milhões de reais hoje. Por quê? Porque a inflação foi corroendo o poder de compra do nosso dinheiro. Então essa planilha é muito boa porque as pessoas elas têm a visão do que elas gostariam de ter hoje. Então o Júlio acabou de falar pra gente que ele gostaria de ter 2 milhões e meio de reais. Mas ele não quer ter 2 milhões e meio de reais daqui a 25 anos. Ele quer ter o poder de compra de 2 milhões e meio de reais hoje, só que daqui a 25 anos. Então é o seguinte, o que é que eu tô querendo dizer aqui? Tô querendo dizer o seguinte, se o Júlio fala, poxa, eu quero ter 2 milhões e meio de reais de patrimônio acumulado daqui a 25 anos. É isso, Gui, eu quero ter 2 milhões e meio de patrimônio acumulado daqui a 25 anos. Mas eu falo o seguinte, Júlio, a inflação vai ser de 100% nesse período. Estima-se que a inflação vai ser de 100% nesse período. O que isso significa? Que o poder de compra desses 2 milhões e meio de reais em 25 anos vão equivaler a 1.250.000 reais hoje. Qual que é esse efeito? É a inflação. O seu dinheiro vai perdendo poder de compra ao longo do tempo. Por isso que a gente já fez esse ajuste na planilha. Aqui a gente só está considerando o retorno real. Então, na simulação do Júlio aqui, que ele quer acumular 2 milhões e meio de reais daqui a 25 anos, a gente está calculando quanto 2 milhões e meio de reais hoje tem de poder de compra para ele, falando o seguinte, Júlio, esse é o plano para que daqui a 25 anos você acumule um patrimônio equivalente em poder de compra a 2 milhões e meio de reais hoje. Olha que doideira. Isso pode significar 5 milhões de reais daqui a 25 anos. Isso pode significar 10 milhões de reais daqui a 25 anos. O que vai ditar essa diferença é a inflação. Mas, como nós estamos fazendo a conta aqui com a rentabilidade real esperada da nossa carteira, ou seja, acima da variação da inflação, isso não vai interessar pra gente. Se o Júlio seguir exatamente o plano que está aqui, ou seja, quanto ele deve investir por mês para chegar nesse patrimônio, nesse poder de compra, ele vai chegar lá, independentemente da variação da inflação no período. Então é o seguinte, o Júlio preencheu. Qual é a idade dele hoje? 25 anos. Ele pretende se aposentar com 50 anos, ele tem 10 mil reais investidos hoje e ele quer ter um patrimônio lá no futuro que equivale a um patrimônio hoje, um poder de compra de 2 milhões e meio de reais hoje. E a rentabilidade real aqui a gente colocou no cenário conservador de 5,5%, ou seja, 5,5% acima da inflação em média ao ano. Quanto que o Júlio precisaria investir ao mês? R$3.900. É dinheiro pra caramba, né, Júlio? Ele já colocou a mão aqui na testa e falou, puxa vida. O Júlio já está pedindo um aumento aqui como se eu tivesse a capacidade de realizar qualquer aumento. Se você conseguir, você me dá um também, tá?
Agora, Júlio tem algumas opções. Júlio ele pode chegar na seguinte conclusão: poxa, Gui, tá muito distante do que eu consigo poupar e investir por mês no cenário atual. Legal. Então você tem algumas opções, tá, Júlio? Você pode falar o seguinte: poxa, eu vou procurar aumentar minha renda, não sei de que maneira. Então você pode buscar uma promoção, fazer um outro curso, procurar um outro trabalho que te remunere mais para que você consiga poupar e investir essa quantia mensal, arrumar um freelance, ou seja, qualquer coisa. Ou você pode aumentar a idade que você pretende se aposentar. Poxa, talvez com 50 é muito cedo, né? Eu nadar lá no mar do Canadá pode esperar um pouquinho. Quem sabe com 55? Você pode fazer essa simulação com 55. Ou você pode, poxa, se eu tiver uma boa carteira de ativos, uma boa seleção de ativos, o pessoal da Speech recomenda uma boa alocação estrutural, segue a carteira do Speech One. Será que eu consigo uma rentabilidade acima de 5,5% ao ano da variação da inflação? Poxa, essa é uma possibilidade. Então vamos começar mudando isso daqui? Então Júlio, ele segue a carteira e a seleção de ativos do Speech One. Segue ou não segue, Júlio? Sigo firme. Segue firme, tá certo? Então, Júlio, vamos colocar na nossa simulação aqui que ele vai ter anos bons e anos ruins, porque o mercado é cíclico. Mas, com uma boa seleção de ativos, com uma alocação estrutural muito boa, que o produto do Speech One oferece, o Júlio pode ter uma rentabilidade acima da variação da inflação, vamos colocar aqui, de 8% ao ano. Opa! Já diminui muito o esforço de poupança e investimentos que o Júlio precisa fazer para chegar na tão sonhada independência financeira. Veja só, ainda começando com 25, que é a idade que ele tem hoje, ainda pretendendo se aposentar com 50, ainda com os 10 mil reais investidos hoje e querendo acumular, né, 2 milhões e meio lá na frente, o equivalente em poder de compra de 2 milhões e meio hoje, Júlio precisaria poupar e investir R$ 2.600 por mês. Melhorou, Júlio? Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Opa, já baixou R$ 1.300. Já deu uma boa aliviada. Opa, Legal. Mas não tá lá ainda. Chegamos lá? ainda não. Precisa baixar um pouco mais. Agora, Júlio tem outras opções. Júlio pode falar o seguinte: poxa, Gui, ainda não consigo poupar e investir R$ 2.600 aos olhos de hoje. É importante lembrar que a nossa vida é relativamente imprevisível, né? Júlio pode receber uma promoção, pode ir trabalhar em outro lugar, né? Que não façam isso, tá? Não faça isso. Mas, poxa, pode receber uma promoção, vamos colocar aqui. É uma remuneração, né? Um bônus maior e tudo mais, então isso pode dar uma acelerada. Mas, vamos supor que no plano, né, que é o mais conservador possível, o Júlio fale: poxa, eu aceito me aposentar com 55 anos. Então ele consegue fazer essa simulação. Vamos colocar aqui então que o Júlio, né, pensando, olhando isso daqui, fala: pô, eu não quero abaixar o quanto eu tenho de objetivo de patrimônio em 25 anos, né? Ou seja, na minha aposentadoria. Então eu consigo, eu abro mão, eu aceito trabalhar 5 anos a mais. Eu trabalho até os 55 anos. Vamos ver então qual que é o cenário? Opa, aumentou 5 anos de investimentos. Agora, o aporte que você precisa fazer mensalmente caiu para R$ 1.700. Olha lá, show de bola. Você está traçando agora um cenário muito mais plausível com a sua realidade, certo, Júlio? 55. Show, 55 anos, o Júlio falou: poxa, show de bola, então com 30 anos, com o valor que eu tenho investido hoje, seguindo a carteira do Speech One, que está te entregando bons resultados, vou atingir a independência financeira, provavelmente em 30 anos, poupando quanto? R$ 1.700 por mês. Não poupando, né? Poupando e investindo. Agora, poxa, talvez o seu caso seja diferente, né? Talvez o seu caso seja: pô, Gui, eu tenho 100 mil reais em investimentos atualmente. Olha só, você precisaria poupar e investir R$ 1.000 por mês. Pô, Gui, eu aceito, né, me aposentar com 65 anos. Se você aceitar se aposentar com 65 anos, veja só a diferença. Você vai poupar e investir R$ 100 por mês para chegar na sua tão sonhada independência financeira. E aqui embaixo nessa planilha, você consegue observar qual que vai ser o seu patrimônio acumulado ao longo do tempo, com o passar dos anos, tá? Então o Júlio tem 25, ele tem aqui, né, nessa última simulação aqui, a gente vai voltar para R$ 10.000, ele quer se aposentar aqui com 55 anos. Então olha só, com 25 anos ele tem R$ 10.000, que é o dia de hoje. Com 26, ele vai ter aqui, ó, um patrimônio total de 31.980. E assim sucessivamente, você consegue ver todos os anos. E aqui, do lado, nesse quadro azul aqui, você consegue simular uma outra taxa de retorno real, ou seja, acima da variação da inflação. Então vamos supor,
Você fala assim, olha, poxa, beleza, 8% seguindo uma carteira do Speed One, fazendo uma boa seleção de ativos, seguindo uma alocação estrutural e tudo mais. Mas e se por um acaso eu tiver uma rentabilidade ainda melhor do que esses 8% acima da variação da inflação? Vou colocar aqui 10%. Qual vai ser o meu patrimônio acumulado ao longo do tempo? Perceba que nos primeiros anos a diferença é muito pequena, não chega a R$1.000. Porém, o tempo vai passando e essa diferença de 2% ao ano vai fazendo uma diferença significativa no patrimônio ao longo do tempo. Veja só, em 30 anos, né, quando o Júlio tiver 55 anos, se ele conseguir uma taxa de retorno real média ao ano de 10%, ele terá um patrimônio que vai trazer um poder de compra para ele equivalente a R$3.688.000 hoje. Então aqui você consegue simular, poxa, essa é uma rentabilidade bem otimista. Mas se ela for ruim, de 3%, o tempo vai passar e qual que vai ser o meu patrimônio? R$1 milhão. Então para que funciona essa planilha? Funciona para você traçar um plano para você. Você vai colocar aqui, poxa, eu tenho 40 anos, quero me aposentar com 65 anos, tenho aqui R$50.000. Poxa, quanto que eu preciso poupar e investir por mês para chegar, por exemplo, em R$1,5 milhão, tá? Essa planilha vai te dizer exatamente o que você precisa fazer e se adequar à sua realidade atual e, obviamente, aos seus objetivos. Poxa, Gui, essa planilha me mostrou um resultado que foi ruim, que eu não gostei. É ruim essa planilha? Não, isso é bom. Você descobrir que o seu objetivo que você queria não está condizente com o que você está fazendo é bom. Obviamente é frustrante, mas é bom e necessário para que você realize alguma mudança. Poxa, às vezes você precisa pegar uma parte do dinheiro que você tem investido, que está poupando e investindo, fazer um curso, buscar uma outra qualificação, aumentar a sua renda mensal para conseguir poupar e investir mais. Perfeito? É extremamente necessário que você identifique se você está no caminho certo. Se não estiver no caminho certo, realize algumas alterações de rota para, enfim, você entrar no caminho. Então é isso, pessoal. Coloquem aqui qualquer dúvida que tenha ficado sobre a utilização dessa planilha. Eu tenho convicção que ela vai te ajudar bastante na busca pela sua independência financeira. E lembre-se, ela pode ser reajustada ao longo do caminho. Poxa, Gui, recebi uma promoção, estou agora trabalhando num cargo, meu negócio foi tão bem que eu não imaginava. Agora eu tenho outros objetivos de vida, eu tenho uma outra renda mensal que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir. Refaça novamente o plano, revisite novamente essa planilha e refaça as contas. Espero ter ajudado. Clique aqui no link na descrição abaixo, baixe a planilha e não perca a oportunidade de entender se você está no caminho certo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.